Olá, meninos! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Leide Evangelista e é sempre um prazer desfrutar desses momentos, partilhar dessa experiência com vocês. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar a falar sobre diversidades e trabalho. A gente tem falado muito nessas últimas aulas sobre a informalidade, a coloquialidade, a oralidade, né? E já na última aula, nós falamos um pouco mais da norma padrão, que é aquela questão da pontuação dos textos, que é tão importante para que haja a comunicação de fato, né? E o que é a comunicação? É quando os seus interlocutores conseguem se entender realmente. Por isso é tão importante a pontuação. E hoje nós continuamos nessa linha mais da norma culta, da norma padrão. E assim, eu sou muito apaixonada pela palavra, especialmente pela palavra escrita. Eu costumo dizer até que as palavras, elas matam, mas elas salvam também. Elas podem nos salvar da ignorância, elas nos salvam, às vezes, de ter que engolir palavras ditas por outros, né? Apenas engolir. Ela nos salva também, a palavra, de uma solidão, de uma possível solidão. E por que eu estou dizendo isso? Porque a minha dica de leitura de hoje é um pouco diferente das outras. Eu estou com um caderninho aqui, que é o meu diário. Na verdade, esse aqui até acabou, já estou com o outro. E a minha dica é a seguinte: arrume aí um caderno que você tem em casa, que com certeza sempre tem algum sobrando, né? E escreva. Escreva sobre um tema livre, sobre o que você está sentindo, do que nós estamos vivendo, sobre algo que você viveu no trabalho. Enfim, escreva. E depois de alguns dias, leia. Esse exercício, ele tem dois objetivos. O primeiro é terapêutico, porque, como eu disse, as palavras podem nos salvar de muitas coisas. E o segundo é para a gente aprimorar a nossa escrita. Então, faça isso com um tema livre, mas tenta manter uma norma padrão, formal, né? E se você tiver dificuldade de escrever alguma palavra, por exemplo, o que você faz? Recorre ao dicionário. A maioria de nós tem os celulares, né? E dentro dos celulares cabe um mundo. Então, tem dicionário à vontade aí, né? Não é desculpa mais para dizer que não tem dicionário. É só pesquisar, porque é claro que dúvida a gente sempre tem. Mas procurar também sanar essas dúvidas é um dom que a gente precisa sempre trabalhar. Hoje, eu quero ler com vocês um texto que fala justamente sobre isso, sobre a importância de escrever e sobre o prazer de escrever. Primeiro, quando você gosta de fazer alguma coisa, é claro que essa coisa vai sair mais bem feita. Mas se você não gosta, pelo menos você precisa praticar, porque nesse caso é extremamente necessário. Então, o texto que a gente vai ler é um trecho da letra de uma música do Gabriel Pensador, que se chama Linhas Tortas. Vamos lá? Tudo começou na aula de português. Eu tinha uns 5 anos, ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia. Depois as redações, para a nossa alegria. A professora dava tema livre. Eu demorava para escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens, os personagens surgiam, pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí, a minha tia-avó, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever. Eu me senti um baita jornalista, tchê, que nem a minha mãe, que trabalhava na TV. Depois, já aos 15, mas com muita timidez, fiquei muito sem graça com o que a professora fez. Ela pegou meu texto e leu para a turma inteira ouvir. Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever, crer, ver, crer. Eu gosto de escrever e escrevo até poema.
Vovó dizia que eu já escrevia bem. Tentei me controlar, me ocupar com esporte, surf, futebol, mas não era o meu forte. Um dia eu fiz uns raps e achei que estava bom. Me batizei de pensador e quis fazer um som. Ficar famoso e rico nunca foi a minha meta. Minha mãe já era isso, né? Eu só queria ser poeta. Meu pai, um homem sério, um gaúcho de Poá, formado em medicina, não podia acreditar. Ao ver o seu garoto Gabriel com o fone nos ouvidos, viajando com a caneta no papel. O que você está fazendo? Vai dormir, moleque? Ah, pai, peraí, eu só estou fazendo rap. Ninguém sabia bem o que era, mas eu estava viciado naquilo. E viciei uma galera. Muitos me disseram que o que eu faço é viciante. E vicio os estudantes quando eu entro nas escolas. Até os professores, às vezes, se contaminam, copiam minhas letras e os textos disseminam. Sementes do que eu faço, já nem sei se é bom ou mal, mas sei que muito aluno começa a fazer igual. Escrevendo poemas, escrevendo redações, fazendo até uns raps e umas apresentações. O amor que ainda tenho é o amor da palavra, é falar e cantar, despertar consciências. Dediquei a vida a isso. E a maior recompensa é servir de referência para quem pensa parecido. Para quem tenta se expressar e nunca é ouvido. É olhar para a minha frente e enxergar um mar de gente. E mergulhar no fundo dos seus corações e mentes. Eu escrevo em linhas tortas, inspirado por alguém que me deu uma missão que eu tento cumprir bem. Eu escuto os corações, como um cardiologista. Traduzo o que eles dizem, como faz qualquer artista, que ganha o seu cachê, que é fruto do trabalho, de cigarro e de formiga, e eu nem sei o quanto eu valho. Mas eu sei que quando eu ganho, eu divido e multiplico. E quanto mais vou dividindo, mais eu fico rico. Rico da riqueza verdadeira que é de graça, como um só sorriso que ilumina toda a praça, sorriso emocionado de um senhor experiente, em pé há 2 horas, debaixo do sol quente, ouvindo os meus poemas em total sintonia. Eu sou ele amanhã, e hoje é só poesia. Pessoal, então continue prestando atenção aqui na tela, que a gente vai fazer uma interpretação rápida do que a gente acabou de ler. Vamos lá. Eu coloquei ali, deixei algumas palavras em destaque, e essas são as palavras-chave que a gente precisa para entender melhor o texto. Primeira coisa, esse texto, ele é um texto biográfico mesmo, porque fala sobre a vida do cantor, né, do autor aí, que é o Gabriel Pensador. E Gabriel, mas a gente vai ver isso mais pra frente. Vamos começar daqui, né? Eu tenho o costume, às vezes, de ir lá na frente e voltar. Vamos tentar seguir aqui mais certinho. Português. Primeira coisa, então, para a gente ter mais facilidade para se escrever um texto. Prestar atenção nas aulas de português. Isso é básico, né? Para conhecer bem a ortografia, falar corretamente, escrever, principalmente, mais corretamente, né? Essa questão de a professora, às vezes, dar um tema livre, muitos alunos podem pensar que é por falta de tema, mas a verdade não é. É porque o tema livre, ele te faz, de fato, viajar, criar, né? E isso é muito importante na hora da escrita. No segundo slide, nós temos ali, eu me senti um baita jornalista. Lembrando que a mãe, embaixo já fala, né? Minha mãe trabalhava na TV. Então, se sentir um baita jornalista, quando escreve, não é um privilégio apenas de Gabriel Pensador ou de outros escritores famosos, mas pode ser de cada um de nós. Porque quanto mais escrevemos, quanto mais lemos, mais nós nos tornamos donos da nossa própria história, né? Mais a gente consegue abrir a nossa mente, a nossa visão e se tornar mesmo o líder, um jornalista de sua própria vida. Fiquei muito sem graça com o que a professora fez. O que a professora fez? Ela pegou um dos textos dele e mostrou, e leu para a turma toda, né? Eu costumo fazer isso também, confesso, mas com a autorização do aluno, porque às vezes tem alguns que são tão tímidos que realmente isso acaba inibindo mais e o menino até para de escrever. Mas, em geral, o que eu faço é pegar, ler
sem identificar esse aluno. E aí, às vezes, um ou outro levanta, é meu o texto, né? Então, isso não é motivo de vergonha. Na verdade, é demonstrar, saber demonstrar seus sentimentos, expressar suas emoções, isso é muito bom, isso é um motivo de orgulho, né? Apesar da timidez. Problema. É de fato um problema gostar de escrever? Pode ser um problema em determinados contextos, mas em geral é solução. Um dia eu fiz uns raps. É interessante, essa parte é muito interessante porque é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito também, assim. Não necessariamente o rap, mas, por exemplo, eu tenho alunos que são ditos assim mais difíceis, né? E que às vezes, se você passa para ele fazer uma redação dissertativa, né? Ele tem aquela dificuldade, dá aquela travada. Mas aí você fala assim, vamos fazer uma batalha de rimas, uma batalha de rap, vamos fazer uma paródia. E aí é quando você percebe que a pessoa sabe, que a pessoa consegue escrever, mas às vezes fica travado, com medo de erros, né, que são tão comuns. Inclusive, nós vamos ver sobre erros muito comuns daqui a pouco. Então, esse lance de fazer uns raps é muito legal. Tenta, no seu caderninho aí, que você já vai arrumar essa semana, tenta fazer uns raps, umas rimas, umas coisas legais, apesar de tudo que estamos vivendo. Minha mãe já era isso. Minha mãe já era isso o quê? Minha mãe já era rica. Então, Gabriel Pensador, ele é sim um cara privilegiado, porque ele já nasceu rico, né? Mas não é só isso que faz com que ele se torne um bom escritor, né? Então, qualquer pessoa pode. Não é só porque ele é um privilegiado que ele conseguiu e consegue ainda hoje trazer essa escrita, essa leitura com tanta força. Ele faz diversos projetos, né, em escola, levando mesmo os livros, os seus livros, assim, muitos deles são doados. Então, todos nós podemos, mas para isso precisa ter o nosso esforço. E isso a gente percebe que o aluno Gabriel foi, né, muito esforçado, muito aplicado, e é por isso que é muito difícil a gente encontrar inadequações à língua dentro das músicas de Gabriel. Apesar de termos aí essa possibilidade da licença poética, a gente não encontra muitas inadequações, não. Continuando. Meu pai formado em medicina. Então, o pai ser formado em medicina já supõe, né, e ali ele fala que é um homem sério e tudo, já supõe que ele não gostava e nem imaginava que algum dia Gabriel ia partir para essa questão da arte. Até porque, a essa altura, os artistas eram muito desvalorizados. E aí tivemos um momento em que os artistas voltaram a ser valorizados e agora, é difícil até achar uma palavra, mas absurdamente, eles voltaram a ser desvalorizados, o que é uma completa insanidade, porque arte é vida, né? Nós precisamos da arte para sobreviver. E viciei uma galera, e viciou mesmo, viciou a mim, por exemplo. Eu era, e sou ainda, né? Acho que dá para perceber, eu sempre jogo alguma coisinha do Gabriel Pensador, né? Porque as letras elas são revolucionárias, elas trazem essa necessidade, essa vontade de uma juventude que luta, não só uma juventude, mas principalmente, que luta por aquilo que quer, de fato, sabe? Que não fica só atrás da tela do computador, mas que é ativa. E isso fez muito parte da minha adolescência. Tanto que meu pai, na sua maneira de dizer, dizia assim, mas a Leide só ouve esse manezinho pensamento o dia todo. E eu acho que meu pai é a única pessoa do mundo que chama Gabriel o Pensador de manezinho pensamento. Chamava, né?
Aqui fala assim que até os professores às vezes se contaminam. E a gente trabalha, eu vejo muitos professores trabalhando mesmo essas letras justamente por se tratar de jovens que precisam estar à frente, né? Escrevendo poemas, escrevendo redações, fazendo até os raps e umas apresentações. Eu, enquanto professora, eu faço isso constantemente, eu incentivo isso constantemente, né? Essa escrita dos raps, dos poemas, dessas apresentações que são tão importantes também para a gente, né? Saber se expressar nesse mundo hoje é essencial. E essas apresentações ajudam muito, principalmente quando é em grupo, né? Porque a pessoa se sente mais seguro ali, né? Eu trabalho na minha escola, beijo para meus alunos lá do Kaique Guarani, e lá a gente faz muito disso, a gente faz uns concursos de paródias bem legais. E aí, aqueles meninos, como eu já tinha dito antes, aqueles meninos que parecem muito difíceis, são eles que mais ajudam nessa hora da escrita da música. Ah, mas o que tem a ver, né? A música com o texto escrito tem tudo a ver, né? Porque é o momento da criação, e isso é muito importante. Despertar consciências, escrever é isso, né? É despertar consciências para quem tenta se expressar e nunca é ouvido. Então, é uma maneira de você ser ouvido das pessoas que muitas vezes eles foram tirar da voz. A escrita lhe devolve isso, né? Lhes devolve essa voz. Um senhor experiente. Vocês conseguiram identificar quem é esse senhor experiente que ficou por 2 horas ouvindo a letra as músicas lá do Gabriel? É o pai dele, né? É o pai que lá no começo achava aquilo um absurdo, que o menino ficava só com fone no ouvido, fazendo os raps, ele não entendia muito bem, mas no final das contas, ouvindo os meus poemas em total sintonia. Eu sou ele amanhã, eu sou meu pai amanhã, tá honrando a sua ancestralidade, isso é muito bom também. A gente viu em aulas anteriores sobre isso, né? Hoje é só poesia, quiséramos nós que hoje fosse só poesia mesmo, mas enfim. Viva a poesia! Então, como nós vimos, saber adequar a linguagem ao texto escrito é essencial. Eu me fiz um questionamento essa semana. Por que, apesar de hoje as pessoas teoricamente escreverem mais, por que ainda existe tanta inadequação, tanto erro aí, né, na escrita? E aí eu procurei a resposta de quem realmente entende, né? Quem diz isso aqui é a linguista Camila Rocha. Linguista é aquela pessoa especialista, né, nas linguagens, que estuda sobre isso, de fato. E ela diz assim: é algo difícil de explicar. Acho que esses erros acontecem porque há um abismo grande entre o que escrevemos e o que falamos. E aí a importância desse caderninho aqui que eu falei para vocês, ó. Isso aqui faz com que a gente diminua um pouco essa diferença, esse abismo gigante que existe entre o que falamos e entre o que escrevemos. Então é a diquinha de ouro para vocês. Quem não lida com a escrita diariamente não se lembra das regras, e isso é absolutamente natural que aconteça. Até nós, professores, às vezes temos algumas dificuldades, e aí nós recorremos ao dicionário, né? Isso é bem comum. Então, não se sinta menosprezado por conta disso, muito pelo contrário. Procure sempre melhorar e adequar a sua linguagem. E mesmo que as pessoas estejam dando mais opiniões nas redes sociais, é uma escrita rápida, que foi como a gente viu nas aulas anteriores, né? Tem muita abreviação, é uma coisa... As mensagens são cortadas. Então, estamos escrevendo mais? Sim, mas também sem sem se preocupar com a norma padrão. Então, é por isso que há esse abismo ainda. Você não tem muito tempo para pensar sobre como escrever, né? Sobre essa ação de escrever. Camila Rocha Irmer aí, então, essa é a opinião dessa linguista. E aí, para a gente tentar amenizar um pouco uns erros mais comuns que a gente tem na nossa língua portuguesa, eu trouxe aqui alguns desses erros para nós analisarmos e tentar entender melhor o porquê desses erros serem tão frequentes. Como é que nós fazemos
para descobrir que tipo de mal usar em cada frase. É só a gente fazer uma inversão. Mal com L é o contrário de bem. Mal com U é o contrário de bom. Então, você faz a inversão na frase e fica fácil você identificar se é L ou U que vai ser colocado ali no momento. Você vai lembrar disso sempre? Não. Muito provavelmente não. Mas consulte. Não é vergonha nenhuma, tá? Pesquisar. Letra A. A luta entre o bem e o mal nunca acaba. Esse aqui já está bem evidente, porque o bem já está aqui, né? Então, se nós temos o bem ali fazendo uma oposição ao mal, que tipo de mal que nós vamos usar? Mal com L. Na B, comemos muito mal durante a viagem. Se a gente fizer aquela inversão, nós comemos muito bem ou nós comemos muito bom durante a viagem? Nós comemos muito bem. Então, se é o contrário, se é o bem, né? É o contrário de mal com L. Vamos lá. Letra C. Ele sempre foi muito mal com os outros. Ele sempre foi muito bem com os outros ou ele sempre foi muito bom com os outros? Ele foi muito bom, né? Se ele foi muito bom, qual é o tipo de mal que nós vamos usar? Mal com U. E letra D. Que mau humor nós usamos, fazendo a inversão, que bem humor ou que bom humor? Que bom humor, né, gente? Então, vamos tentar cultivar, inclusive. Então, se é o contrário de bom, nós temos o mal com U, que mau humor. E aí, nós passamos para um outro erro também, que é bem comum. Eu não, né? Essa confusão, que é bem comum. A com H e o A normal. Esse A com H, ele indica o passado, ele vem do verbo haver, e já o A sem nada, puro, ele indica mais um futuro, indica uma distância entre lugares. Então, vamos analisar as frases. Letra A. Há muito tempo, os dinossauros foram extintos. Há muito tempo. Eu estou falando uma coisa que aconteceu lá atrás, lá no passado. Se é lá no passado, o que a gente vai usar? A com H ou sem H? Tá bem claro ali, né? Acho que dá para... Então, A com H, né? Do verbo haver. Letra B. O supermercado mais próximo fica a 10 minutos aqui. Nós estamos falando de uma distância, né? Então, não faria sentido colocar com H. É o A normal. Letra C. No ano passado, comprei meus presentes com antecedência. Há 2 meses do Natal. Ou seja, ainda faltava, está lá no futuro, né? E a gente viu que, quando se trata de futuro, nós vamos usar o A normal sem H. Ok? Vamos para o próximo, que também gera muita dúvida, que é o haja com H e o haja sem H. O haja com H vem do verbo haver também, né? De existir. E já o haja sem H é mais no sentido de faça alguma coisa, de agir. Vem do verbo agir. Letra A. Haja o que houver, eu sempre estarei com você. Isso aqui tem até um meme que tem eu não me lembro se foi homem, se foi mulher, mas alguém fez uma tatuagem escrito haja, como é que foi? Haja o que hajar, eu sempre estarei com você, né? Isso viralizou, assim, haja o que hajar. Não, na verdade, haja o que houver. Então, aqui está bem claro, né? Já temos o houver ali com H, então quer dizer que esse haja aí também vai ser com H. Letra B. É importante que você haja, ou seja, que você faça de acordo com o combinado. Então, se é a questão de agir, é sem H, né? Verbo agir, haja sem H. Letra C. Haja sempre com muita cautela. Aqui a gente pode trocar também pelo faça, né? Faça as coisas sempre com muita cautela. Então, vai ser com H ou sem H? Sem H. Haja paciência. Já tem a resposta ali, né? Haja paciência, exista, tenha paciência. Com H, do verbo haver. Agente ou agente? Até parece que é tudo igual, né? Mas não, existe diferença. E uma diferença básica, é muito fácil, isso aqui é muito simples de observar mesmo.
A palavra agente, tudo junto assim, vem de profissão. É isso. E agente separado, uma palavrinha separada, uma expressão, né, separada, indica nós. A gente, as pessoas, nós. Letra A. O agente não concluiu sua missão. Quem não concluiu a sua missão? O profissional lá ou nós todos? O profissional, não é? Então aqui vem a gente junto. Letra B. A gente não vai hoje. E aí, quem não vai hoje? O profissional ou nós? Nesse caso aqui, para não gerar dúvida, se fosse a gente junto de ser o profissional, deveria ter um O aqui, um artigo O na frente, né? Como não tem, então está falando de nós. Nós não vamos hoje. A gente não vai hoje. E lembrar também que é preciso fazer a concordância. Muita gente fala assim, a gente vamos, a gente não vamos. Não, a expressão ela está no singular. Se a expressão está no singular, o restante da frase, o verbo, ele vai vir no singular também. Tá? Isso é importante. A letra C aqui, ela foi para dar uma confundida, porque nós temos dois espaços ali para preencher e ver em qual deles vai se encaixar cada um. Bem que a gente poderia contratar um agente para investigar melhor esse caso. E aí? Qual que é o primeiro agente? O primeiro agente é nós, né? Bem que nós poderíamos contratar um agente junto, porque é um profissional, né? Para investigar melhor esse caso. Então, ali está a correção. Primeiro, a gente separado, depois a gente junto, que é bem melhor. Outro probleminha que nós vemos muito é a questão do meio ou meia. E, sinceramente, aqui, confessando para vocês, é um dos problemas que mais me incomodam, assim. E eu não sou de corrigir ninguém, assim, em público, mas o meio e o meia eu tenho que me segurar para não corrigir mesmo. Por quê? O meio, ele é um advérbio, ele indica um mais ou menos. Vamos colocar assim, né? Vamos fazer para a gente tentar encaixar isso aqui nas frases. E já meia quer dizer a metade de alguma coisa ou objeto, né? Que eu uso muito, apesar de estar calor, eu uso bastante meia em casa. Quarentena, eu ainda estou na quarentena e deveríamos estar, mas enfim, usando muita meia. Letra A. Estou triste hoje, disse o menino. Estou meio triste ou estou meia triste, disse o menino. Esse aqui é óbvio, né, gente? Estou meio triste, disse o menino. Agora a letra B. A letra B é uma menina. Aí eu vou dizer, estou meio triste ou meia triste, sabendo que é uma menina? Tanto faz. Ser menino ou menina, porque aqui é no sentido de mais ou menos, né? Estou mais ou menos. Então, quer dizer, é um advérbio, de todo jeito, é um meio. Estou meio triste hoje, disse a menina. Sendo menino ou menina, é meio. Letra C. Minha meia preferida sumiu. Minhas meias têm sumido assim de uma maneira extraordinária. Eu nunca acho, eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu nunca acho o par. É sempre um de cada. Aqui já está bem óbvio, minha meia, né? Preferida sumiu hoje. Hoje não, qualquer dia. Letra D. Quero meia torta de morango. Quero a metade de uma torta, que não teria nem como colocar meio, né? Meio torta. Teria. A pessoa está meio torta. Teria em outro contexto. Mas nesse contexto aqui, é meia torta mesmo de morango. Finalizando, mais uma aula de língua portuguesa. E a gente revê um pouquinho do que a gente viu na aula de hoje. O que nós vimos? Que a escrita salva, liberta, ela tem de fato um poder libertador e eu quero voltar naquele assunto, arruma um caderninho, eu falo isso para todo mundo que eu conheço, arruma um caderninho, escreva, 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 porque isso te faz dono da sua própria existência. Adequar a linguagem ao contexto é essencial, sim, é essencial. Como a gente já tinha visto em outras aulas, não quer dizer que escrever de uma maneira, de uma variedade informal,
seja errado, mas é preciso que você saiba adequar-se ao contexto, à situação comunicativa, né? E aí, nós vimos os erros mais comuns na língua. Vamos continuar vendo, né, em outras aulas sobre esses erros, porque tem muita coisa para a gente ver mesmo. E parece que o nosso tempo é muito curto, né? De qualquer maneira, a minha mensagem de hoje não pode ser outra a não ser essa. A pandemia não acabou. Tá? Apesar da flexibilização que está acontecendo, a pandemia não acabou. Então, continua usando seu álcool em gel. Falo isso todas as aulas e vou continuar sempre. Seu álcool em gel, a sua máscara, até porque eu quero te encontrar aqui na próxima aula, né? Então, continue conosco, acessando a plataforma, Escola em Casa, fazendo as suas atividades, que vamos vencer esse momento aí juntos da melhor maneira. Até a próxima aula.